Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles chuva para mim de todo o coração. Shabbat Shalom, bem-vindos ao canal Teshuva. O meu nome é Van Cler. Hoje estaremos fazendo a Parashá Hashavuá, porção semanal, número 53. A porção número 53 tem o título Ha'azinu, em hebraico, e é baseado em Deuteronômio, capítulo 32, o capítulo inteiro de Deuteronômio. A palavra é escrita assim em hebraico, a gente lê da direita para a esquerda. Ha'azinu quer dizer de ouvidos. É uma outra forma de falar escute, ouça. Vem da palavra raiz, azan, que quer dizer escute. A porção dessa semana fala de Moisés, da canção de Moisés, e como a canção de Moisés é usada como um testemunho para o povo de Deus, Israel, enquanto eles andam no caminho e também quando se desviarem do caminho. Essa canção é uma maneira do povo lembrar do Todo-Poderoso, do seu Criador, que tirou eles do Egito, do cativeiro. Essa canção é tão importante para o povo de Israel que é mencionada até no livro de Apocalipse, que no futuro ainda vai acontecer, algo que ainda é profético, que ainda não aconteceu e vai acontecer. Fala do povo cantando essa canção lá em Apocalipse. Depois você pode ler em contexto, está em Apocalipse 15, que fala: e cantavam o cântico de Moisés. É essa canção que está escrito aqui em Deuteronômio 32, que eles cantavam ali no livro de Apocalipse. Em hebraico, shirá quer dizer canções e poemas. E em hebraico eles fazem canções e poemas diferentes do que a gente faz hoje no mundo contemporâneo, na nossa cultura. Quando a gente vai escrever um poema ou a gente vai escrever uma música, a gente usa frases que rimam uma com a outra, né? A gente faz uma frase e a outra rima. E eles não. Quando eles fazem uma canção ou um poema, o que eles fazem? Eles escrevem algo, descrevendo algo em duas vezes. As duas frases, em vez de rimar, eles falam a mesma coisa duas vezes em contextos diferentes. E assim que é as canções e os poemas para o povo hebraico, para os israelitas. E assim até hoje. A gente vê aqui em Deuteronômio 32, versículo 1 e 2, que eu coloquei aí, 3 partes diferentes que falam a mesma coisa de duas formas diferentes, mas é o mesmo conteúdo, né? Vamos ver. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Ou seja, está falando a mesma coisa duas vezes. Né? No primeiro, é o título da porção, que é Ha'azino, né? Dê ouvidos, ó céus, e eu falarei. E aí, a segunda vez, ele fala Shema, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Então, você vê ali em hebraico como está escrito no Torá, como está escrito no rolo do Torá, eles fazem, quando é uma canção ou um poema, eles fazem dessa forma. Eles dividem em duas partes, e tem o lado direito e o lado esquerdo, falando as mesmas coisas. Então, a gente vê aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o meu apontador. A gente vê aqui, neste lado, uma frase, e neste lado a outra frase falando a mesma coisa. Então aqui nós temos Ha'azinu, Hashamaim, Ve Adebra. Então, Ha'azinu, dê ouvidos, Hashamaim, os céus, Ve Adebra, e eu falarei, né, em hebraico. E aí do outro lado está a segunda parte do verso, que diz Vetishma Haaretz Amid Pe. Então,
vetshimá, então ouçam, que vem da raiz shema, né? Que a gente já sabe que é escutar, aprender e praticar, ou ouvir. Haaretz, que é o terra. Amid-pe, palavras, as palavras. Pe é boca, quer dizer boca. Então, as palavras da minha boca. Então, a gente vê aí como funciona canções e poemas em hebraico. Então, a gente lê no próximo versículo: que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desça como orvalho. Então, tá vendo? Tá falando a mesma coisa de duas formas diferentes. E se você ler Deuteronômio 32, toda a canção de Moisés é assim: como a chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre têneras plantas. Então, a canção inteira, se você ler em Deuteronômio, é assim. Ele fala uma coisa e reafirma aquilo. Fala e reafirma a canção inteira. Então, é assim que eles escrevem canções e poemas. O tema dessa porção, os temas, né, dessa porção: a rocha rejeitada, como orar corretamente, que é a parte mais prática, e pelo meu poder, diz Adonai, né? Pelo meu nome, desculpa. Pelo meu nome, diz Adonai, é a terceira parte que eu tirei dessa porção. Na verdade, foi essa frase que me inspirou toda essa mensagem dessa semana. E essa semana foi algo que Deus, como se fosse uma cachoeira que veio sobre mim, que Ele falou muito ao meu coração, Ele me fez entender muitas coisas, e eu tive uma dificuldade tremenda de dividir isso de uma forma prática para poder compartilhar com vocês. Eu peço o Todo-Poderoso, primeiro eu peço a você que está escutando, né? Porque tudo depende de nós e dele ao mesmo tempo, é uma parceria, né? Então eu peço a você que está escutando essa palavra para abrir o seu coração, para abrir a sua mente, para entender o que Adonai quer falar com você. E ele vai falar diretamente com você através do seu espírito, no seu coração. Ele vai afirmar o que vai aplicar para você, as verdades que vão aplicar para você. Mas você tem que abrir o seu coração, você tem que estar disposto a escutar, você tem que chamar, você tem que escutar. Você tem que escutar o que Deus quer falar, o que Elohim quer falar com você. E também peço ao Espírito Santo que use a minha boca com toda humildade e use a minha voz e essa mensagem para falar com você, tá? Então, o propósito desse canal é esse: glorificar ao Todo-Poderoso e levar as pessoas mais próximo dele através do Teshuvah, né? Como o nome do canal é Teshuvah, né? Teshuvah quer dizer voltar para Deus, se arrepender e voltar para Deus, caminhar nos caminhos dele, em direção a ele. Por isso que eu digo que é Teshuvah com Van Cleer, porque esse canal não é meu, esses estudos não é porque eu tenho sabedoria além de outros. Eu também estou fazendo a mesma caminhada de Teshuvah, eu também estou caminhando na direção do Todo-Poderoso e eu estou somente convidando a outras pessoas a fazer o mesmo, tá? Então não tem nada de especial em mim, não tem nada diferente em mim. O que eu faço aqui, você também pode fazer, todo mundo pode fazer, todo mundo pode se aproximar mais do Todo-Poderoso, porque Ele está com os braços abertos para te receber. Então, já que eu falei tudo isso, essa minha introdução, vamos agora começar o nosso estudo com o primeiro tema, que é a rocha rejeitada. Antes disso, eu sempre faço uma leitura de um versículo chave em hebraico, e eu escolhi esse primeiro versículo mesmo para falar na abertura, que é o: dê ouvidos ao céu e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Deuteronômio 32, versículo 1. Então, dê ouvidos, tá? Abre o seu coração, escute o que o Todo-Poderoso quer falar com você nesta tarde, manhã, não sei onde você está escutando, o horário que estiver. Quando você escutar essa mensagem, dê ouvidos, escute. Mas ele chamou ali, Moisés já começou a canção que foi inspirada pelo Todo-Poderoso, chamando as testemunhas
A terra e os céus e a terra são testemunhos. Nós já aprendemos no Torá, nas instruções do Altíssimo, que tudo que é estabelecido como uma verdade tem que ter no mínimo dois testemunhos, no mínimo dois testemunhos. E ali ele está clamando pelos céus e a terra para ser os seus testemunhos. Porque os céus e a terra testificam da glória do Altíssimo, testifica que existe um Criador. Querendo ou não querendo, cientista, ateu, religioso, todos nós podemos ver que a criação testifica que existe um Criador, né? Lembrem em Deuteronômio 31, versículo 28, na porção da semana passada, que antes de fazer a canção, Adonai Elohim mandou que o povo se reunisse, né? Nós falamos na semana passada que essa palavra aqui é a congregação dos santos, é a igreja, né? Então, reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras de modo que eu ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Por que contra eles? Testemunhar contra eles. Porque se a gente não obedecer a palavra do Todo-Poderoso, os próprios céus e a terra vão testificar contra nós. Contra nós, porque tudo que ele fala vai se tornar realidade. Então a gente só tem que escolher o lado que a gente quer estar, o lado da vida ou da morte. Então, a rocha rejeitada, nessa canção, até já começando no versículo 4, está sempre falando de uma rocha. Vamos ler esse versículo. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Elohim fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Né? Mais uma vez, está falando a mesma coisa de duas formas diferentes, está falando da mesma coisa, que é a canção de Moisés. Quem é essa rocha na canção de Moisés? Quem que é a rocha? Algumas pessoas falam que é o próprio Pai, né? Que é o Todo-Poderoso, Elohim. E quando eu digo Elohim, gente, é diferente. Elohim não é o Pai. Elohim é a Trindade, é o Deus Trino, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra é plural, Elohim é plural, tá? Então alguns dizem que essa rocha é o próprio Pai, a pessoa do Pai. Outros dizem que é o Torá, a palavra. Eu creio que os dois estão corretos. Mas para ser bem específico, porque as escrituras nos ensinam isso, eu creio que essa rocha está falando de Cristo, o nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Porque vamos examinar os paralelos de Deuteronômio com os testemunhos de Yeshua. Quando eu digo testemunho, eu estou falando do Ketuvim. Ketuvim são os escritos nazarenos, que a gente chama de escritos nazarenos. Muitos conhecem como o Novo Testamento. O Novo Testamento, como nós sabemos, são cartas que foram escritas, testemunhos, né, que a gente chama de evangelhos, e também uma carta profética que fala do futuro, que é Apocalipse. Essas escrituras foram feitas após a vinda de Yeshua e testificam sobre ele como ele cumpriu o Torá na vida dele. Vou ler os paralelos, então vou ler primeiro o que está escrito em Deuteronômio 32, que é a nossa porção, e depois eu vou ler coisas dos escritos nazarenos, dos escritos do Novo Testamento, tá? O Novo Testemunha. Jerusalém engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de alimentos. Abandonou o Elohim que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Em hebraico a gente lembra que está escrito Yeshua. Yeshua é Salvador. Então ele já está falando que a rocha é Yeshua. No próprio Devarim, no próprio Deuteronômio já está falando isso. Mas vamos lá ver o que Yeshua disse em Marcos capítulo 12. Vocês nunca leram essas passagens das Escrituras?
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem de Adonai e é algo maravilhoso para nós. De que pedra que Yeshua estava falando ali em Marcos 12? Essa passagem vem de Salmo 118, versículo 22 e 23, que fala que os construtores rejeitaram a pedra que se tornou a pedra angular. De que ele está falando ali? Ele está falando do seu próprio povo, Israel, que rejeitou a pedra angular, rejeitou a pedra angular. Para quem faz construção ou entende de arquitetura, a pedra angular é a pedra que dá suporte ao edifício. Então, vamos supor que você está construindo uma casa ou um prédio. Se você retirar a pedra angular, essa casa e esse prédio desmorona, ela cai. É a pedra que dá suporte a todo o edifício. Então, ele está falando ali que o povo de Deus, Israel, rejeitou a pedra angular. Eles rejeitaram Yeshua como Messias. E por isso, toda a sua construção cai abaixo. Porque sem Yeshua, a fé não tem valor. A fé deles não tem valor. O que eles acreditam não tem valor, porque tudo é baseado em Yeshua. E nós vamos ver isso mais adiante. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram de Elohim que os fez nascer. Deuteronômio 32, versículo 18. Agora vamos ver o paralelo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1, versículo 3. Mais uma vez está falando sobre Yeshua. Se você ler João capítulo 1 em seu contexto, do começo ao fim, está falando de Yeshua, falando que ele é a palavra, que ele estava com Elohim no princípio e que tudo foi criado através dele. Então, quando eles rejeitaram a rocha que os gerou, a própria rocha que os criou, que os fez nascer, eles estavam rejeitando Yeshua. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha. E ali está a rocha em letra minúscula, comparando com a nossa rocha em letra maiúscula. Com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Até os inimigos deles entendem que a rocha verdadeira é superior a esses deuses falsos, né? Esses deuses que são homens, potestades, demônios, anjos caídos. Todos esses deuses com letra minúscula não são equivalentes ao Cristo, não são equivalentes ao nosso Messias, a rocha verdadeira que é o Todo-Poderoso. Yeshua diz a Pedro em Marcos, capítulo 16, eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Hades ali está falando do inferno, é a palavra em grego para o inferno, que é Sheol em hebraico, que é a mesma palavra, e a gente hoje na linguagem contemporânea a gente chama de inferno. Mas ali está falando do reino das trevas. O reino das trevas não vão vencer o reino da rocha, o reino de Yeshua, o reino da luz, tá? Mas ali muitas pessoas interpretam esse versículo fora do seu contexto. Inclusive muitas religiões estão ali dizendo que Yeshua deu autoridade para Pedro para se tornar como se fosse o cabeça da igreja, né? Onde toda a igreja seria edificada. Mas não é isso se a gente lê no contexto. Vamos ver o que diz em contexto, né? A rocha que ele estava falando, que Pedro estava falando, é sobre o que ele acabou de proclamar com a sua própria boca. Yeshua estava conversando com os discípulos e ele perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, tu és o Cristo, o filho de Elohim, o filho do Deus vivo. Respondeu Yeshua: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Então,
Yeshua estava ali falando. Depois vem o versículo, né, que fala que sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ele está dizendo que é sobre essa verdade, que eu sou o Messias, que o meu corpo será edificado, será levantado na terra. Então a gente vê que a rocha na canção de Moisés é Yeshua. Você lembra o propósito da canção de Moisés? Nós acabamos de ler, né, que estava em Deuteronômio 31. Era para ser testemunho contra Israel no futuro. Interessante. Por isso que ela vai ser cantada até em Apocalipse, porque essa canção é testemunho contra Israel. Contra Israel. E por isso que fala tanto dessa rocha, essa rocha, está sempre falando nessa canção. Por que fala tanto dessa rocha? Porque ela vai ser um testemunho contra Israel, porque Israel não creu na rocha, eles não aceitaram essa rocha. Esconderei o meu rosto deles, disse, e farei qual fim que terão. Não, e verei qual fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Interessante que ele ainda chama eles de filhos, né? A minha filha pode fazer coisas erradas, pode me decepcionar, pode cometer erros, mas ela sempre vai ser a minha filha. E se ela se arrepender e voltar e me pedir perdão, antes dela terminar de pedir perdão, assim como fez o filho pródigo, eu já a perdoei no meu coração. Eu quero o melhor para ela, eu desejo o melhor para ela, né? Mas às vezes ela tem que ser disciplinada para o seu próprio bem, para não ser destruída, né? Então, assim que é o nosso Elohim, o nosso Pai, né? Israel continua sendo os filhos dele, mesmo sendo filhos infiéis. Os próximos versos falam da consequência que virão sobre eles por rejeitarem a rocha e adorarem deuses estrangeiros. Então a gente lê depois desses vários versículos falando do que iria acontecer com Israel, né? Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é. Irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. E eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Né? A gente vê o paralelo ali em João 1, versículo 11, que ele veio para os que era seu, mas os seus o rejeitaram. Yeshua veio para o seu povo, para aqueles que eram dele, os judeus, né, que são as 3 tribos de Israel, que estavam ali já em Jerusalém, mas também as outras 10 tribos que estavam espalhadas pela face da terra, que era chamada o Reino de Israel. Eles rejeitaram Yeshua na sua vinda, na maioria da parte, né? Como poderia um homem perseguir 1000, ou 2 porem em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o seu Adonai os tivesse abandonado? Deuteronômio 32:3. Então ali, porque eles rejeitaram a rocha os abandonou. E por isso que aconteceu tantas tragédias na história com o povo de Israel, porque eles foram abandonados, eles rejeitaram Yeshua, rejeitaram a rocha, rejeitaram o Torá, rejeitaram a palavra, muitas vezes, e cometeram idolatria ou adultério espiritual. E toda vez que essas coisas aconteciam e o Senhor, o Todo-Poderoso, saía da presença deles, deixavam eles, abandonavam eles, porque eles tinham o traído primeiro e abandonado. Aí essas coisas vinham sobre eles. E o povo sofria e era derrotado nessas épocas que a presença do Todo-Poderoso e a sua proteção saía de sobre eles. A gente tem que lembrar que nós temos um inimigo, o verdadeiro inimigo que está no mundo das trevas, no mundo espiritual, onde a gente não vê. Ele sabe muito bem que esse povo é o povo de Elohim, é o povo do Todo-Poderoso. E quando ele consegue seduzir esse povo e tirar esse povo da presença do Todo-Poderoso, e ele vê que o Todo-Poderoso retira a sua proteção, ele
quer destruir esse povo. E é exatamente o que acontece na nossa vida e na vida de todos aqueles que chamam o Todo-Poderoso de Elohim, de Adonai, de Senhor. Se a gente sai da presença dele e ele nos abandona por um período, o inimigo quer nos destruir e faz de tudo para conseguir isso, né? Ele dirá agora: onde estão os seus deuses, a rocha em quem se refugiram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas. Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Deuteronômio 32, versículo 37 e 38, né? Porque nós escolhemos servir deuses estrangeiros ou outros deuses, ídolos que a gente cria. Quando chega a hora do perigo e a gente clama, às vezes Elohim permite a gente passar por dificuldades, porque ele quer nos ensinar que a gente põe a confiança na coisa errada. Na hora que a gente realmente precisa, eles não vão nos ajudar, essas coisas não vão nos ajudar. Se você põe a sua confiança em dinheiro, se você põe a sua confiança em coisas materiais, se você põe a sua confiança em deuses falsos, quando chegar o problema, esses deuses falsos, essas coisas não vão poder te livrar do mal que vai vir sobre você. Então é muito perigoso a gente fazer isso. A gente tem que lembrar que tudo que é bom pertence ao Elohim Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e a nossa confiança tem que estar somente nele. Mas aos que receberam a rocha serão livrados da sua ira, serão livrados do mal. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Então ele vai julgar o povo, mas ele terá compaixão dos seus servos. Quando vir que a força deles se esvaziou e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Deuteronômio 32, 36. Então, depois que ele permitir que essas coisas vier sobre o povo, que é uma forma de julgamento do Todo-Poderoso, ele vai ajudar aos que são servos dele. Então, falando, às vezes a tribulação, as provas e os problemas é que separam os verdadeiros servos de Elohim. A gente vai saber quem realmente crê na palavra dele, quem realmente quer segui-lo e o ama. Quando vier os problemas, aqueles que permanecerem firmes, confiantes e fazendo a vontade do Todo-Poderoso, esses são os servos e esses vão ser livres da ira final, vão ser livres da destruição. E ele vai ter compaixão e nos ajudar. Vamos ver um paralelo mais uma vez. João 1, versículo 11 e 12, é aquela mesma passagem que eu li acima, mas vamos ler o próximo versículo também. Então ali diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Elohim. Então, mesmo que Elohim vem, ele oferece a mesma proposta para todo mundo. Por isso que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não diz que Deus amou Israel de tal maneira, ou que Deus amou os hebreus de tal maneira. Diz que amou o mundo, tá? E ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mesmo se nós não somos parte de Israel por genealogia, ou seja, não tem genética, não tem conexão de antepassados, se você clamar ao nome de Yeshua, se você clamar e crer que ele foi enviado pelo Pai e morreu pela tua vida, você vai ser tornado filhos de Elohim, você vai se fazer parte da família dele. Então essa é para todo mundo, gente, é para qualquer um. Eu sei e eu creio que ele, sendo soberano, que existe um plano maravilhoso, e quando a gente chegar na presença dele lá no céu, ou até mesmo no milênio, quando a gente estiver aprendendo mais sobre ele, eu acho que a gente vai entender o plano completo e vamos ficar maravilhados com tudo que ele fez, porque ele é soberano.
E, mas, enquanto isso, né, no nosso entendimento limitado, a gente ainda pode entender que ele nos aceita quando a gente o recebe, quando a gente recebe esse plano e acredita no nome dele, e acredita que ele foi enviado pelo Pai e que morreu por nós. Então, vamos agora fazer tudo isso que a gente aprendeu, colocar isso de uma forma prática, né? Quando a gente agora entende que essa canção está falando da rocha e que a rocha é Yeshua, eu quero responder uma pergunta prática. Por que que às vezes parece que as nossas orações não têm respostas? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, principalmente aqueles que têm orado e buscado ao Pai por algum propósito, né? Assim, a resposta de muitos é que a gente não tem fé, que a gente não tem fé o suficiente. Mas em Tiago a gente vê que ele explica um pouco a razão das nossas orações não terem respostas, né? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Algumas versões dizem assim: quando pede, não recebe, porque pedes mal, para gastar com seus prazeres. A gente pede de uma forma errada. Então, como que a gente pode pedir corretamente, né? Usando a rocha que está na canção de Moisés. Então, como nós devemos pedir? Como que a gente deve se aproximar dessa rocha com as nossas petições? Vamos lembrar da lição de Moisés. A lição que Moisés aprendeu e foi excluído de entrar na Terra Prometida, né? Ligado à rocha, né? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Isso está em Números 20, versículo 11. Mas Deus respondeu, ele respondeu. O que o povo estava precisando naquele momento? Eles estavam precisando de água, e eu também estou precisando de água, então dá licença. Eles estavam precisando de água. Então, a Adonai, o Elohim, falou com Moisés para ir até a rocha e eles receberiam a água. Então, ele não ia punir todo o povo que estava necessitado e que precisava de algo, e ele não ia ir contra a sua própria palavra, ele cumpriu a sua promessa. Então, a água jorrou, ou seja, a resposta veio para o povo, Deus honrou a fé do povo. Mas Moisés desonrou Elohim da forma que ele se aproximou, da forma que ele se aproximou da rocha. Porque as instruções foram bem claras. Essas foram as instruções de Elohim para Moisés. Pegue a vara e, com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e, diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Números 20, versículo 8. Então, as instruções dele foi clara que era para ele falar com a rocha. Não bater na rocha e principalmente não bater 2 vezes. Nós já aprendemos o que isso significa. Você pode ver no estudo da semana passada, eu creio, se você estiver interessado em entender mais profundamente o contexto de bater na rocha 2 vezes. O que Moisés fez desonrou a ele. Nós vamos ver isso no versículo 12. Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas? Vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Então ali houve uma consequência da sua desobediência e de não se aproximar da rocha de uma forma digna, de uma forma que o honrasse, de uma forma correta.
Porque antes ele não somente permitiu, mas também ordenou a Moisés que ferisse a rocha. É interessante. Êxodo 17, versículo 6, Adonai Elohim, o Todo-Poderoso, falou com Moisés para fazer a mesma coisa, mas deu ele instruções diferentes. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Herob. Bata na rocha. Ele mandou, bata na rocha. E dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Então, em uma passagem, Adonai falou para ele bater na rocha. Em outra passagem, ele falou para ele falar com a rocha. A rocha não mudou, as instruções mudaram e a forma dele se aproximar da rocha mudou. Então essa diferença, né, a diferença não foi a rocha, né? Foi como Moisés se aproximou da rocha. E isso é uma chave para a gente orar corretamente. É uma dica, uma instrução, uma coisa que a gente pode aprender dessa lição de como orar corretamente para receber a resposta, né? Para que a gente peça e recebemos, porque pedimos bem, com motivos corretos, motivação correta. Então vamos lá. Será que nós oramos? Será que é porque nós oramos sem fé? É uma daquelas perguntas, né? Eu acho que a resposta é sim e não. Depende do contexto, depende da situação, né? Mas eu acho que é mais ligado a como a gente se aproxima de Elohim, como a gente se aproxima da nossa rocha, dependendo da situação, como nós acabamos de aprender com Moisés. Elohim, ele é tudo para nós. Ele é o eu sou, ele é tudo para nós, para o seu povo. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Adonai, o nosso Senhor. Ele também é o nosso amigo, ele é nosso Pai, ele é nosso Rei e ele é nosso Juiz. Olha só, Deuteronômio 32, versículo 6 diz: é assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Em um verso ali nós vemos três coisas que a Elohim é para nós. Ele é Senhor, que é Adonai. Ele é Pai, Avino, que é nosso Pai. E ele é o nosso Criador, Elohim. Então, assim como a minha filha, ela é minha filha, né? E ela pode se aproximar de mim qualquer hora que ela quiser para conversar comigo, mas quando eu estou no meu trabalho, se ela está em casa, eu falo com ela para não se aproximar de mim porque eu estou trabalhando. Se ela tiver uma emergência, para ela se aproximar de mim com mais cuidado e ter cuidado com o que ela fala, para ela não desonrar o meu nome, não me desonrar na frente dos meus chefes, na frente dos meus colegas de trabalho. Então, mesmo ela sendo a minha filha, existem momentos que ela pode vir brincar comigo, ela pode vir ficar descontraída comigo. E existem momentos que a gente tem que ter uma conduta diferente, que ela tem que me respeitar na frente de outras pessoas. Ou se a gente está na igreja, que elas têm que ficar quieta e calada, escutando a palavra e escutando o que a pessoa que está à frente está ensinando. Então, só porque ela é minha filha, não quer dizer que ela pode se aproximar de mim de qualquer jeito. E se ela se aproximar de mim de uma forma errada, no momento errado, vai me causar ira. E eu vou, mais uma vez, ira não quer dizer raiva. Raiva é algo que você tem por alguém sem razão. Ira é justiça. Ira é uma raiva justa, que é justificada, que tem razão para você estar com raiva. Deus nunca tem raiva da gente, ele tem ira. Você lê nas escrituras, nunca fala Deus ficou com raiva. Não. Deus ficou irado, ou levantou-se uma ira dentro dele, porque é baseada em justiça, tá? Devemos nos aproximar dele de acordo
com o nosso nível de intimidade e de acordo com a situação. Por isso, Tiago diz que pedimos e não recebemos, porque nós pedimos de forma errada, pedimos mal. Se você nem o conhece ainda, deve se aproximar dele como Criador, né? Antes da gente o conhecer, antes da gente ter qualquer tipo de relacionamento com ele, ele é o nosso Criador. Do nível zero, do nada, todas as pessoas na face da Terra que existe hoje, que já existiu e que vão existir, são criaturas de Elohim, foram criadas por ele. Mesmo se não acreditam nele, mesmo se não acreditam que existe um Criador, eles são criados por Elohim. Né? Efésios 2, versículo 10 diz o seguinte: porque somos criação de Elohim, realizada em Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus, e para fazermos boas obras, as quais Elohim preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, independente do que você acredita, ou seja, não é baseado em fé, é uma realidade independente do que você acredita. E nós todos fomos criados por Elohim. Então, se a gente estiver aproximando dele desta forma, a gente tem que lembrar que nós somos simplesmente suas criaturas. A minha oração, que foi que a gente chama aquelas orações que a gente fala que é oração de salvação, né? Quando a gente se converte, atravessa da morte para a vida, né? Viramos hebreus. A minha oração foi o seguinte: eu estava uma depressão profunda, passando muitos problemas na minha vida, e eu já não queria mais viver, eu queria morrer. Estava pensando e contemplando suicídio. E eu, naquele último minuto de esperança, naquele último momento, eu senti um toque do Espírito Santo no meu coração, porque eu já havia ouvido falar de um Deus, né? Eu não tinha seguido ele, não o conhecia, mas eu ouvi falar. E eu senti naquele momento, porque a palavra de Deus diz que ninguém chama Yeshua de Senhor, a não ser pelo Espírito. Então eu senti um toque do Espírito, me lembrando que quando eu era criança, eu ia na igreja com os meus primos, e eu lembrei, existe um Deus. E eu lembrei também que várias vezes eu falava com esse Deus, e ele respondia as minhas orações, mesmo que eu não o conhecia. Então eu resolvi fazer uma oração, e a minha oração foi assim, dessa forma, foi uma oração bruta, pequena, curta, não específica. Eu simplesmente falei assim: se existe mesmo um Deus, e ele estiver me ouvindo agora, vem falar comigo, ou eu vou me matar. E naquele momento ele respondeu a minha oração, um Deus de misericórdia, sabendo a minha posição, que eu não o conhecia, mas ele me amava. Ele respondeu essa oração. Por isso que eu estou aqui até hoje. E ele enviou uma pessoa também que se submeteu a ele, se submeteu ao Espírito naquele momento e veio falar comigo sobre isso, que foi a minha irmã. Então, essa foi a minha oração. Então, a gente pode se aproximar dele dessa forma, sem o conhecer. E você agora recebeu ele com sinceridade e arrependimento, que é o teshuva, né? Você mudou de vida, você se arrependeu do seu passado e agora quer voltar para Deus, quer caminhar em direção a Deus, que é o teshuva. E agora, então você entende que ele é o seu mestre nesse momento. Então, as suas orações agora devem ser com mais reverência, mais respeito, né? Mas já como um servo se aproximando do seu Senhor para receber instruções. Nesse período, você já tem agora fé, porque você viu que ele responde, né? Então a gente deve aproximar dele com fé, mas o que eu digo assim, não depende da fé. Esse é o meu ponto. Por isso que eu disse sim e não, né? Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nesse nível, a gente já sabe, já crê que ele existe e nós cremos que ele responde às orações. Então, é o mínimo de fé que a gente precisa.
Mas nesse período eu agora estava falando, agora que eu sou seu, Todo-Poderoso, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, né? Aquele primeiro amor que a gente quer mudar a nossa vida toda para agradá-lo, porque a gente sentiu o gozo da salvação. Não tem como explicar isso, só quem experimentou sabe o que eu estou falando. Mas você, se você não experimentou ainda, e talvez esteja passando por problemas, dificuldades, está sem esperança, clame a Ele, clame a esse Deus, dessa forma que eu fiz. E eu tenho certeza que Ele vai também te responder, tá? Agora que nós já estamos no caminho, nós estamos no caminho do Teshuvah, vamos explorar os demais níveis e contextos, né? Mas lembrando que esses níveis e contextos, eles às vezes misturam, depende da situação. Igual eu acabei de dar o exemplo da minha filha, né? Depende da situação, depende do que está acontecendo. Quando você se aproximar dele em oração, você vai entender e saber qual aplica naquela situação. Eu te dando os exemplos que eu vou te dar hoje, você vai poder examinar e aplicar o correto e praticar, tá? Pratique, né? Não tem, você não vai estar certo todas as vezes, você não vai acertar todas as vezes. Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, e ele vai ver o seu coração, ele vai ver a sua intenção, é isso que ele está interessado, tá? Não é religião, não é legalismo, não estou dando aqui uma lista do que você deve e não deve fazer, ou quando, ou como. Estou te dando exemplos práticos para você aplicar na sua vida. Mas o Todo-Poderoso, ele é misericordioso, ele te encontra no seu nível, e você vai praticando, e você vai entendendo e tendo mais intimidade com ele, tá? O nível imediato de intimidade que recebemos é ser filhos, como eu acabei de ler em João 1, versículo 12. Temos acesso a ele o tempo todo e podemos fazer perguntas, podemos brincar, falar com ele com ousadia, porque nós temos acesso ao Santo dos Santos. No tabernáculo, no deserto e também no templo, existe um lugar que é separado, que se chama Santo dos Santos, ou seja, separado dentro de um pedaço que já estava separado, né? Santo quer dizer separado. Era uma área onde estava a Arca da Aliança, e a presença do Todo-Poderoso habitava. É ali que habitava a presença do Todo-Poderoso no meio do seu povo Israel. E somente o sumo sacerdote tinha acesso a essa área uma vez por ano, para fazer a propiciação para o pecado do povo de Israel. Mas agora que Yeshua, o nosso sumo sacerdote, veio e cumpriu a sua parte, fez o sacrifício do Cordeiro, que é a sua própria vida, o véu do templo se rasgou e nós temos acesso ao Santo dos Santos a qualquer momento. A gente pode entrar na presença do Criador dos céus e da terra, aleluia! Nós podemos entrar na presença dele pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Yeshua. Não precisamos de esperar um sumo sacerdote, não precisamos de fazer rituais, né? Vamos ver Hebreus 10, versículo 19 e versículo 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yeshua, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Então, nós agora temos, como criança, a gente pode entrar na presença do Todo-Poderoso. As minhas orações nesse nível, como filho, que entra na presença do Pai com ousadia, são mais descontraídas. É o meu tempo favorito com ele, né? É a mesma coisa da minha filha. Ela tem vários níveis de acesso a mim, mas a parte que ela mais gosta de vir brincar comigo, passar tempo comigo, descontrair comigo, mesmo assim aprendendo coisas e me fazendo perguntas, e tendo ensinamentos práticos na vida dela. Eu normalmente faço isso quando eu estou tomando banho. Eu tomo banhos assim demorados, porque eu gosto de tomar banho, mas no tempo que eu estou no banho, eu coloco louvores e eu começo a bater papo com Deus. Não parece nem oração, eu começo a conversar com Ele, como meu Pai, fazendo perguntas. Às vezes eu fico rindo das coisas que já aconteceram, das coisas que Ele fez.
É aquele tempo gostoso que eu sinto a presença do Espírito Santo, sinto a presença dele, como um filho na presença do Pai, brincando no colo dele. É muito gostoso. E nós todos temos acesso para fazer isso. É muito bom fazer isso, gente. Mas a gente não pode toda vez aproximar de Deus dessa forma, né? Quando a gente caminha mais com Cristo também e praticamos as suas instruções, ele começa a nos chamar de amigos. Amigo, o que é um amigo, gente? É aquela pessoa que você desabafa com um amigo, você conta os seus segredos para o seu amigo, você confia no seu amigo, o amigo ajuda um ao outro, não por obrigação, não para receber salário, não por recompensa, mas a gente ajuda os nossos amigos por amor, porque a gente quer o bem dos nossos amigos, né? E o Todo-Poderoso, o Criador, às vezes nos chama de amigo também. Quando a gente caminha com ele, ele começa a confiar e ver que você está andando justo perante ele, você está sendo fiel, ele começa a te dar mais e mais coisas, né? Você, porém, ó Israel, meu povo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Ele chamou Abraão de amigo, né? Eu achei interessante esse versículo em Isaías 41, versículo 8, porque ali tem 3 níveis que eu acabei de falar, né? Jacó. Jacó para quem não sabe, Jacó e Israel é a mesma pessoa, tá? Não estou falando do povo, é a pessoa. Jacó foi a pessoa que Elohim escolheu, descendente de Abraão e de Isaac. O nome de Jacó quer dizer usurpador, aquele que engana, que agarra o calcanhar e engana a pessoa, que passa a perna das pessoas, né? E você vê na vida dele, ele realmente fazia isso. Mas o Todo-Poderoso o escolheu e fez promessas para ele e para os descendentes dele. Então, ele o escolheu, ele encontrou a graça do Todo-Poderoso. É o filho da promessa, né? Mas quando Jacó foi transformado por Elohim, quando ele lutou contra o anjo do Senhor, que é Yeshua, e Yeshua tocou na sua coxa e ele começou a andar diferente, mancando, ele mudou o nome para Israel. Então, Israel agora se tornou servo dele. Israel é muitas vezes comparado como servo dele, né? Ou seja, Jacó se converteu. Jacó teve um encontro verdadeiro com o Todo-Poderoso e se converteu. E começou a caminhar no caminho do Teshuva, né? Mas Abraão, ele chamava de amigo, porque ele confiava em Abraão. Ele via que quando ele falava com Abraão alguma coisa, Abraão confiava em Deus e agia imediatamente, não questionava. Ou seja, por isso que ele é chamado o pai da fé. Ele confiava de todo o coração e fazia. Mas quando o Todo-Poderoso viu isso com frequência e sabia que podia contar com Abraão, ele começou a chamar ele de amigo. Maravilhoso. Quem dera a gente ser chamado amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Seja fiel, seja constante, obedeça, tenha fé e caminha com Ele, Ele vai te chamar de amigo. As minhas orações nesse nível também são descontraídas. Normalmente eu faço isso quando eu vou fazer uma caminhada, todos os dias eu faço uma caminhada, né? Normalmente é de manhã, depois que eu preparo a minha filha para ir para a escola, e ela vai para a escola, eu vou fazer uma caminhada, e ali eu olhando a natureza, olhando os passarinhos, olhando o céu, olhando insetos, o que for, aquele tempo gostoso que eu estou simplesmente caminhando e apreciando as coisas que ele criou, as coisas que ele fez, e conversando com ele. E é incrível como muitas vezes ele me faz ver e entender coisas profundas nessa caminhada, né? Um dos meus versículos favoritos, Jeremias 33:3, que a gente até fala que é o telefone de Deus, né? Quando você quer ligar para Deus é 33:3, 333. E fala: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O Todo-Poderoso, ele tem os seus mistérios, ele tem as coisas que ele esconde do povo em geral, mas aqueles que o servem e que são seus amigos, ele revela para os seus amigos as coisas dele, as coisas mais íntimas. Yeshua falava muito em parábola,
Então ele falava em parábola para o povo todo. Mas aí o povo ia embora por escolha própria. Acabou, eles iam embora entendendo ou não entendendo. As parábolas ele ia embora. Mas os discípulos, que eram seus amigos, e ficavam ali com ele e faziam perguntas, Yeshua mostrava para eles coisas escondidas, dava uma explicação mais profunda daquelas parábolas. Não é porque ele favorecia os discípulos, porque os discípulos ficavam com ele e perguntavam, continuava na presença dele. Então, ele vai te mostrar coisas grandes e ocultas quando você permanecer na presença dele e fazer perguntas do que você não entende. Ele quer te falar todas essas coisas. Shema quer dizer escute, entenda e pratique. Deus não força ninguém. Por isso que não tem a palavra obedecer no Antigo Testamento. Não existe a palavra obedecer em hebraico. A palavra é Shema. Ele não quer te forçar a fazer as coisas. Ele quer que você entenda as coisas e faça por amor e faça entendendo o que você está fazendo. Então, ele até quer que você faça essas perguntas. Ele quer que você o busque. Se você cometer pecado ou fazer algo que desagrada o Pai, podemos nos aproximar dele também como filhos, mas de uma forma diferente. Mas assim, como o filho pródigo fez, com arrependimento, humildade e coração quebrantado. Então aqui é mais uma coisa, mais uma forma de nos aproximar. Ou seja, quando eu estou falando de aproximar, estou falando de orar, tá? Nos aproximar dele. Olha como o filho pródigo se aproximou do Pai. Eu me porei a caminho e voltarei. Ou seja, ali está falando de arrependimento, teshuva. Vou colocar no caminho e voltar para ele, voltar para o meu Pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19. Quem conhece a história sabe muito bem que ele estava praticando em fazer isso na sua mente. Como que eu vou falar com meu pai? O que eu vou falar para o meu pai? Mas quando ele já estava no caminho, essa é a chave dessa passagem. Ele estava no caminho voltando para o seu pai. Ou seja, ele já tinha feito teshuva, já tinha arrependimento. E o pai veio ele de longe. Antes dele pedir perdão, o pai correu para ele, abraçou ele, beijou ele, colocou o anel no dedo dele, trocou a roupa dele, deu a ele sandálias e fez um sacrifício e uma festa para o filho dele. Gente, que pai lindo nessa história. Esse é o nosso Deus, aleluia. Quando você faz o teshuva com arrependimento, você ainda está no caminho voltando para ele, ele já te perdoou, ele já te aceitou, ele já te restaurou. Se você tiver com o coração aquebrantado, arrependido do seu pecado, antes de você até pronunciar, ele já te perdoou. Claro que a gente ainda deve confessar, a palavra diz que a gente deve confessar uns aos outros os nossos pecados para a gente ser sarado das nossas enfermidades. Então é um princípio bíblico, a gente tem que confessar, a gente tem que falar um com o outro e com ele quando a gente peca. Mas ele te ama tanto que antes de você fazer isso, se você já está de volta no caminho, se você já está no caminho e ele vai te ver, você está no caminho, ele já te perdoou. Aleluia! Louvado seja Deus. Se você estiver aproximando dele como rei, agora nós estamos falando de rei, Melech, você deve fazer o mesmo que Esther fez. Mesmo ela sendo sua esposa, ou seja, rainha, ela sabia que teria que se aproximar dele com reverência e temor. Esther capítulo 4, versículo 11 diz: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cedro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então ela já sabia que ela tinha que se aproximar do rei com temor e reverência.
e esperando a sua misericórdia dele receber ela, porque ela entrou na presença dele sem ser chamado. Então a gente tem que lembrar que ele é nosso pai, que ele é nosso amigo, mas que ele também é rei. A gente tem que ter respeito a ele, dependendo do que você está pedindo, do que você quer. Você precisa de entrar na presença dele com reverência. Então, quando eu venho a ele sabendo que é algo fora do comum, e é uma petição que é fora de comum, e até mesmo que seja uma petição para outra pessoa, para outros, né? Ou seja, nesse caso, ela estava se aproximando ali para interceder pelo povo que já estava sobre um julgamento que eles iam morrer, o povo ia perecer. Foi enganado. Então ela estava se aproximando, ela estava arriscando a sua própria vida para interceder pelo povo, para chegar na presença do rei e pedir misericórdia, pedir que mude a sorte, né? Que mude o que ia acontecer com aquele povo. O próprio Yeshua também fez isso, né? Ele sempre nos dá exemplo. Em Mateus 26, versículo 39, ele se aproximou do Pai como rei, como soberano. Ele disse: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, a gente tem que entrar na presença dele, sabendo que a nossa resposta pode ser não, se não for a vontade dele. E no caso aqui de Yeshua, a resposta foi não. Yeshua teve que beber daquele cálice, que ele teve que morrer na cruz, porque era a vontade do Pai. Era o que o Pai decretou e tinha que cumprir a palavra do Pai. Sabendo que ele ia sofrer, ele obedeceu. Ele se submeteu à vontade do rei, à vontade do soberano, porque ele sabia que tinha um plano divino. Se a gente se aproximar dele como juiz, nós também devemos aproximar com temor e reverência, o respeito e arrependimento genuíno, né? O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos quando vir que a força dele se esvaziou, que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Deuteronômio 32, 36. A graça do nosso Pai, ele é grande, ele tem muita graça, muita misericórdia para a gente, mas um pecado habitual provoca sua ira. Quando ele finalmente decreta o juízo, você ainda pode clamar por misericórdia, mas nem sempre ele te livra da consequência. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaste o conhecimento, recusaram o temor de Adonai. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Provérbios 1, versículo 28 a 31. É uma passagem um pouco dura, mas é uma realidade. Às vezes, quando a gente comete pecado habitual, por isso que é muito sério isso. Não estou falando de pecado quando a gente comete um erro ou escorrega. Isso a gente faz praticamente todos os dias, né? A gente praticamente comete erros todos os dias, a gente pede perdão e corrige o nosso caminhar e continuamos no caminho. Estou falando daqueles pecados habituais que a gente sai realmente da presença do Todo-Poderoso, a gente sai do caminho, a gente saiu do caminho. Ou seja, a gente deixou as coisas do Todo-Poderoso e praticamos aquilo todos os dias, dando desculpa, falando que nós somos fracos, ou que a gente não pode, ou que seja, né? Acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? E vai chegar um momento, a graça do Todo-Poderoso, ele vai te dar graça, ele vai te dar oportunidades para corrigir e voltar ao caminho, mas vai chegar um momento que ele vai dar um basta e vai decretar juízo sobre a sua vida. Normalmente isso acontece quando tem uma tragédia ou algo terrível que acontece na nossa vida. E antes disso acontecer, ele nos adverte, ele nos envia pessoas para nos corrigir. Então, quando chega nesse ponto, é porque já houve muitas oportunidades para a gente corrigir,
o nosso caminhar perante Adonai. Só um minuto. Então, quando ele finalmente decreta o juízo, a gente vê a consequência do nosso pecado. Mesmo assim, nós podemos clamar por misericórdia e nos aproximar dele com o juiz. As minhas orações neste ponto, e infelizmente foi mais vezes do que eu queria admitir, ou que seria algo bom para a gente admitir, mas é uma realidade no meu caminhar de 26, quase 27 anos, acreditando e confiando neste Deus maravilhoso. Eu tive períodos na minha vida que eu cometi pecados habituais, que eu saí da presença dele, que eu fiz coisas erradas continuamente, sabendo que estava errado. E aí, quando houve a consequência, eu me aproximei dele com o coração aquebrantado, quebrado, né? Essa é a única maneira de a gente voltar, ter chuva, quando a gente está nessa situação, é quebrantado. Salmo 51, versículo 17, é como o próprio rei Davi, um homem que era segundo o coração de Deus e fazia sempre a vontade dele, quando ele pecou e foi descoberto o seu pecado com Betseba, que ele assassinou o esposo dela e cometeu adultério, aí ele fez esse salmo. E ele diz no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, se chegar nessa posição, que eu recomendo você não chegar, mas a nossa vida nos ensina que a gente passa por esses períodos. Se você chegar nessa posição, você ainda pode se aproximar do Todo-Poderoso e pedir perdão. Mas é só quando você estiver aquebrantado, quando você estiver quebrado. E às vezes a própria situação e o próprio fruto do nosso pecado nos aquebranta dessa forma. Mas existem pessoas que endurecem mais ainda o coração, como fez Faraó, como fez Judas Iscariote, que às vezes endurece até mais o coração. E aí já não há mais como voltar. Não seja essa pessoa, né? Eu vi um exemplo que eu nunca esqueci, que Deus era equivalente ao sol. O sol é o mesmo para todos. O que muda é o sol que endurece o barro, derrete a manteiga. Ou seja, a manteiga, o sol não muda, ele é o mesmo para os dois elementos. Mas um desses elementos fica mais duro quando o sol brilha sobre ele e o outro elemento derrete. Seja a manteiga, não endureça o teu coração. A palavra de Deus fala isso o tempo todo. Não endureça o teu coração quando você escutar a palavra do poderoso, do Todo-Poderoso, e quando você for corrigido por ele, não endureça os vossos corações. Não endureça. É pior. Se você amolecer o seu coração e derreter perante o Todo-Poderoso, ele ainda pode te livrar da consequência, e te livrar do pecado, e te livrar da morte, tá? Ele tem prazer de perdoar os seus filhos quando nos arrependemos, e nos corrige por amor, para que a gente tenha vida. Vamos ver Hebreus capítulo 12, versículo 10 e 11. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Elohim nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e shalom, plenitude e paz, para aqueles que por ela forem exercitados, praticados. Então, na hora que a gente está sendo disciplinado, na hora que a gente está passando pelo problema, não parece ser algo que nos traz alegria, e sim tristeza. Mas se você aceitar a disciplina dele e entender que é para o seu bem, vai dar frutos de plenitude, de shalom para você, frutos, coisas eternas, né? Não coisas terrenas,
e às vezes até restauração de coisas terrenas também, tá? Porque ele é um Deus que é os dois. Ele cuida da gente, ele quer o nosso, ele preocupa com a nossa vida eterna em primeiro lugar. Mas se a gente estiver nos caminhos dele, já tiver essa vida, ele nos dá vida com abundância, vida com shalom, essa paz. Agora, mais uma vez, como juiz, se a gente se aproximar dele como juiz, mas como defesa, né? Já que a gente está falando de corte, na corte, numa justiça, tem o juiz e tem o acusador e o defesa, são os dois advogados, né? O advogado da defesa e o advogado que é o acusador de um crime. Então a gente deve estar na posição de advogado de defesa. Moisés foi um perfeito exemplo de intercessor. Esse advogado de defesa é um intercessor que intercede pelo povo. Em Êxodo, quando o povo adorou o bezerro de ouro, Elohim decretou juízo sobre o povo dizendo: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Êxodo 32, versículo 9 e 10. Então, a ira do Todo-Poderoso se acendeu porque eles estavam adorando um Deus estranho na forma do bezerro de ouro. E ele ia destruir o povo. Mas Moisés não aceitou. Moisés foi um intercessor pelo povo. E Moisés respondeu, ele suplicou ao Adonai, o seu Elohim, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-lo nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-se do fogo da tua ira. Interessante essa palavra arrepende, depois vou falar dela. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, que é Jacó, os quais juraste por ti mesmo. Então, aquele juramento que ele fez por ele mesmo, que ele ia cumprir de uma forma ou de outra. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que prometi, que será a sua herança para sempre. Êxodo 32, versículo 11 a 13. Essa palavra arrepende-te aqui, não é que Deus vai se arrepender. Deus não tem que se arrepender de nada, ele não faz chuva. Em hebraico é uma palavra que está escrito que ele é consolado, de consolar o seu coração, console. Ou seja, essa ira que está dentro de Elohim, que é uma raiva justificada, né? Que eu falei, ira é raiva justificada pela justiça. Então ali está falando que console o seu coração, que essa ira seja consolada pelo meu clamor e lembrando ele da promessa que ele fez. Mais uma vez, Deus não precisa ser lembrado de nada. Ele ia cumprir essa promessa de uma forma ou de outra, mas ele se conformou ali, ele aceitou aquilo pela fé de Moisés por interceder pelo povo. Porque se ele destruísse todo aquele povo, né, se ele destruísse todo aquele povo e começasse novamente com Moisés, ele ainda está cumprindo a sua promessa, porque Moisés é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele poderia ter começado de novo com Moisés e ainda cumprir a sua promessa. Mas ele mesmo falou aqui, quando ele falou com o Todo-Poderoso, ele falou: os seus inimigos, os egípcios, vão falar: olha só que Deus terrível, que Deus maligno, que tirou o povo daqui só para destruir eles lá no deserto. Então ali ele usou uma estratégia magnífica, né, de chegar no diante do Todo-Poderoso. Eu acho isso um exemplo para a gente. Quando a gente se aproximar de Deus, nessa posição, a gente deve fazer o mesmo, né? Quando a gente interceder pelos outros, eu faço como Moisés fez. Eu me coloco entre o Todo-Poderoso e a pessoa. Eu me coloco na posição perante a Ele, como se eu fosse aquela pessoa clamando pela minha própria vida. Foi isso que Moisés fez. A vida dele não estava em perigo ali, mas ele se colocou em uma posição para clamar pelo povo como se fosse a própria vida dele.
né? Essa é a maneira correta da gente interceder pelas pessoas, essa é a maneira correta da gente orar pelas pessoas. Fiquei prostrado perante Adonai durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque Adonai tinha dito que ia destruí-los. Deuteronômio 9, 25. Moisés, ele intercedeu pelo povo como se fosse a sua própria vida em perigo. É muito lindo isso, é uma lição tremenda para a gente, quando a gente estiver orando e intercedendo por outras pessoas. Ainda como juiz, nunca se aproxime contra os outros. Ou seja, eu acabei de falar de 2 tipos de advogado. Tem o advogado que é aquele que acusa, o acusador, e tem o da defesa. A gente nunca deve estar entrando na presença de Elohim como aquele de acusador, porque este acusador já tem o trabalho, esse trabalho já tem alguém que está fazendo esse trabalho, não precisa de mais um, não precisa de mais um acusador. Não seja o promotor ou o acusador na corte perante o juiz. Esse trabalho já pertence a Hassatan. Hassatan é o inimigo em hebraico, tá? O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio Yeshua, a salvação, o poder e o reino do nosso Elohim, e a autoridade do seu Messias, Cristo, Yeshua HaMashiach, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante nosso Elohim dia e noite. Então, nós já temos um acusador que está diante do nosso Pai, do Eterno, acusando o povo de Deus, acusando as pessoas de dia e de noite. Não precisa de mais um. Não seja mais um. Não participe. Não seja do reino das trevas. Não seja daqueles que Yeshua mesmo falou que era religioso, mas ele fala o seu pai é Satanás. Ele falou isso para os religiosos. Não seja um fariseu. Não seja um desses que está acusando os outros, tá? Por último, essa última parte da oração, tá? Se você está angustiado, se você está cansado, sem força, sem ânimo, sem esperança, cheio de tristeza, você ainda pode orar como Ana orou. Até mesmo quando a gente está sem palavras, não tem mais palavras, a gente pode orar como Ana orou. Não digo isso com 100% de certeza, mas eu acho que a oração de Ana foi através do Espírito Santo, pois ela orava com gemidos inexprimíveis e nem conseguia expressar suas palavras. Vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e 13. Enquanto ela continuava a orar diante Adonai, Eli, que era o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, ou seja, ela não estava falando. Imagina até quando a gente está chorando ou triste, a nossa boca fica mexendo, assim, né? A gente fica naquele estado emocional. Eu acho que é assim que ela estava. Então, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele achou que ela estava bêbada, tadinha. Né? E aí ele confrontou ela falou: não estou bêbado, estou clamando o meu Elohim de todo o meu coração, pedindo. E aí ele até profetizou sobre ela a vitória, né? Abençoou ela. Eu já orei assim. Eu imagino que a maioria das pessoas já chegou nesse nível de tristeza, de angústia. Eu já orei assim. Quando eu estava doente durante os 8 anos, eu perdi a conta de quantas vezes eu estava tomando banho de banheira ou de chuveiro, sem forças, sem ânimo, sem nada, sem vontade de orar ou sem saber o que falar, né? E naqueles momentos eu tenho certeza que o Espírito intercedeu pela minha vida, o Espírito intercedeu, e eu escutava a voz do Espírito Santo falando ao meu coração, para não desistir, que ele ainda tinha um plano na minha vida. Então, até mesmo quando a gente não tem palavra, por isso que eu digo que, mais uma vez eu volto a dizer, não é baseado somente na fé, não é.
Às vezes até sem fé, às vezes até sem esperança, Todo-Poderoso responde. Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que faz tudo pelo seu povo, faz tudo por aquele que ele ama e que o ama também, né? Ele falou comigo, ele me deu resposta, mesmo sem eu abrir a boca. Só de eu chorar e estar desesperado na presença dele, ele falou comigo. Também podemos orar em espírito, né? Romanos 8, versículo 26 e 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Elohim. Então, às vezes, até ele mesmo intercede por nós. A mesma coisa que eu acabei de falar que Moisés faz por nós, o Espírito também faz. O Espírito também intercede por nós. Que maravilha, gente. Que coisa maravilhosa. Então, precisamos de fé para receber nossas respostas. Mais uma vez eu digo sim e não. E é a última vez que eu digo isso. A nossa fé também é dom do Espírito. Por isso, até a nossa fé vem de Elohim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Elohim, Efésios 2, versículo 8. Até a fé é dom de Elohim. Eu fui curado de uma enfermidade depois de 8 anos de lutar contra aquela enfermidade. E eu já não tinha nem fé mais que isso ia acontecer. Ou seja, não foi pela fé. Eu já estava conformado, acostumado e já tinha aceitado que talvez era a vontade do Pai que eu vivesse dessa forma. Tantas pessoas vivem doentes, tantas pessoas vivem com enfermidade. Então a gente acostuma e a gente fala, eu já pedi 1 milhão de vezes, não tive resposta. Então essa é a vontade de Deus para minha vida. Mas ele tinha outros planos e me curou independente da minha falta de fé. Também tinha pessoas intercedendo por mim, então eu quero agradecer aqui até essas pessoas, a minha mãe, muitas outras pessoas, muitas outras pessoas oraram também por mim, minha esposa, os meus sogros, muitas pessoas, meus pastores, oraram também por mim. Mas não foi a minha fé que me curou, não foi porque eu tive fé. Olha só essa história, né? Vou ler rapidamente. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, ou seja, não tem fé. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, disse Yeshua, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. É muito interessante essa parte, eu achei. É assim que eu me sentia. Eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio em Jesus, eu creio em Yeshua, eu creio que ele pode fazer todas as coisas. Eu creio em todas essas coisas. Mas às vezes, na nossa situação específica, a gente tem incredulidade. Ou seja, eu sei que Yeshua cura, eu creio que ele cura, eu sei que ele tem todo o poder, mas eu achava que na minha situação, eu estava incrédula na minha situação. Com a minha própria enfermidade, eu estava incrédulo. Então, às vezes, a gente tem que pedir até mesmo isso para que Deus nos dê fé, para que Ele nos dê fé, porque a fé é dom do Todo-Poderoso, é um presente dele, não é nosso, não tem nada em nós. Não foi nada que eu fiz, nada que eu possa fazer que me ajudou,
e me permitiu ser curado, é tudo dele. Esse é o meu ponto, é tudo ele. Ele é tudo, ele é autor e consumador da nossa fé. Quando Yeshua viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Yeshua tomou a mão dele e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Yeshua ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Marcos 9, versículos 17 a 29. Outro ponto interessante nessa história: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Talvez, se você tem orado por algo por muito tempo e não tem visto resposta, é porque talvez a situação que você está enfrentando é algo que tem que ser uma oração prolongada, um período prolongado, e você não desiste, permaneça firme, confiando, crendo, e faça oração e faça jejum por essa causa, porque Ele quer responder, Ele quer fazer isso na vida de vocês. Então agora vamos entrar na próxima parte, que é: pelo meu nome diz Adonai. Tudo isso que eu falei, inclusive oração e fé. Para que eu falei tanto sobre isso? Porque então eu falei que ele responde orações mesmo sem fé. Como que a gente pode obter fé? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Tudo isso que eu estou falando é para esse último ponto, é falando sobre a soberania do Altíssimo. Ele é soberano. Ele já planejou tudo, ele já fez tudo. Não depende de nós, não depende da nossa fé, não depende de nada. Ele é soberano, né? E até a mesma fé vem de escutar a sua palavra, vem de escutar a sua mensagem, tá? Em contexto, podemos ler Romanos 10 com novo respectivo. Não há indiferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Adonai é Adonai de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome de Yeshua será salvo, de Adonai será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem do ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, do Messias. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Romanos 10, versículos 12 a 19. De onde que vem essa passagem, essa última parte aqui? Vem da nossa porção em Devarim. Porção em Devarim, Deuteronômio que nós estamos fazendo agora, 32, versículo 21. Provocarei-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Então, Romanos 10, a gente vê que está falando no contexto dessa canção de Moisés. Tudo é ligado, gente, tudo é ligado. O Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, é tudo baseado no Antigo, tá? Nessa passagem aqui, a gente vê vários
versículos que eles chamavam de escrituras. As escrituras é o Torá, as escrituras é o Antigo Testamento, tá? Então, a palavra, a gente tem fé em ouvir a mensagem, mas de uma forma prática, como que a gente vai invocar o nome dele se a gente nunca ouviu falar? Né? Quando eu falei o meu testemunho da minha oração, que eu lembrei que eu ia na igreja quando eu era criança, que eu falava do Criador, eu invoquei o nome dele porque eu tinha ouvido falar. Nem a própria natureza testifica, os céus e a terra testificam que existe um Criador, como eu acabei de dizer. Né? Não depende 100% da gente, mas ele tem uma parceria com a gente. Por isso que ele diz que é nosso dever de falar desse Deus, nosso dever de testificar deste Deus tremendo e maravilhoso, para que quando as pessoas precisarem invocar o nome dele, eles invocar o nome dele, porque escutou, ouviu falar deste Deus tremendo e maravilhoso. E a fé vem do ouvir a palavra, gente. A fé vem do ouvir a palavra. É um dom de Deus, mas vem do ouvir a palavra. E praticar a palavra. Vem do ouvir e praticar a palavra. Né? Como eu falei, essa palavra ouvir aqui é a mesma palavra de obedecer em hebraico, que é o Shema. Né? O nome dessa porção é Ha'azino, dê ouvidos, ouçam, Shema. Então, ela vem de ouvir e praticar, entender e praticar o Torá, a mensagem do Cristo Todo-Poderoso. Elohim é soberano e seu plano é eterno, irá se cumprir independente de todos e não pode depender de fé, porque ele vai cumprir o plano e a mensagem, a palavra dele, independente da fé. Ele não pode depender da fé. Mas, em sua soberania, ele concede fé aos que o busca. Desculpa. Então, se você busca esse Deus, ele vai te conceder fé, porque é parte do plano dele. Esse é o meu ponto, é parte do plano dele. Última parte, vamos encerrar. Eu sei que esse foi um estudo mais prolongado, porque foi tanta coisa, inclusive, eu estou tentando passar para vocês no melhor do que eu posso, das coisas que ele falou comigo nesse final de semana. Ele me mostrou muitas coisas lindas e maravilhosas. Isso aqui é um pouco do que ele me passou, né? E eu estou tentando fazer de uma forma prática que a gente vai poder aplicar e aprender, né? Porque a gente aplica a palavra e a pouco a gente vai aprendendo mais. Não tenta aprender tudo de uma vez só. Então, aqui é tudo ligado em um tema, por isso que eu pude fazer esse estudo, tá? Ele faz tudo para sua própria glória e para que todos reconheçam que ele é soberano. Tudo que ele faz é isso. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Deuteronômio 32, versículo 39. Então, tudo que ele faz é para que todos vejam que ele é Adonai, que ele é Elohim, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Criador, para sua própria glória, aleluia. Ele é digno de todo louvor e toda glória. Ele sempre cumpre as suas promessas sem requer fé de ninguém. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome que... E aí ele vai cumprir tudo que ele falou ali, independente de fé. Deuteronômio 32, versículo 40. E aqui em algumas versões, como eu aprendi, fala que ele jura pela sua vida eterna, gente. Ele está jurando pela sua própria vida. Foi o que ele fez, aquele contrato que ele fez com Abraão, que eu falei, lembra que eu expliquei em outros vídeos? E quando Abraão, eles fizeram um contrato, eles cortavam os animais no meio, partiam os animais no meio e separavam as suas partes, e ali ficava aquele sangue no meio, sanguentado. Era bem sanguentado mesmo, porque as alianças eram feitas com aliança de sangue, tá? Então, eles partiam aqueles animais, cortavam eles no meio e colocavam as partes. E aí, as duas partes, as duas pessoas que estavam fazendo o contrato, andavam no meio daqueles animais, fazendo juramentos, dizendo, se eu não cumprir a minha parte do contrato,
que eu seja partido no meio, que eu seja morto como esses animais aqui que estão aqui. E ali, o Todo-Poderoso passou no meio dos animais. Mas quando era a hora de Abraão passar, Elohim colocou ele num sono profundo. E aí ele passou novamente, ou seja, ele assinou os dois lados do contrato, dizendo que se ele não cumprisse aquele contrato, que ele seria partido no meio, morto como aqueles animais. Então, quando ele está falando assim, eu juro pelo meu nome, ou então quando ele está dizendo que o nome dele é eterno, tá? Ou então eu juro pela minha vida eterna. Ele está dizendo assim, se eu não cumprir essas coisas, que eu deixe de existir. Imagine só, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que não somente criou todas as coisas, mas sustenta todas as coisas, ele está dizendo que se ele não cumprir a sua palavra, que ele deixe de existir, gente. Isso é como é sério, por isso que eu digo que não depende de fé. Ele vai cumprir a palavra dele, ele vai cumprir as promessas dele, independente da infidelidade do homem, independente. Ele apaga os pecados para honrar o seu próprio nome. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, tá? E que não se lembra mais dos seus pecados. Isaías 43, 25. Ele faz isso por amor dele mesmo. Olha só que profundo, olha que profundo, o que estou dizendo, é muito profundo. Ele esquece os seus pecados por amor dele mesmo. Ele ensina o que ele pratica, o que ele faz, o que ele é. Imagine só um Deus que é equivalente ao amor. Ele é um Deus de amor, ele é o amor. Se ele não perdoasse as transgressões do homem e esquecesse as transgressões do homem, como que ele poderia descansar? O próprio Deus não poderia ter Shabat. O próprio Deus não poderia descansar, porque ele estaria consumado e irado o tempo todo pela injustiça, irado o tempo todo pelas transgressões e o pecado do homem. Então, por amor dele mesmo, ele perdoa. Por isso que ele fala para a gente também perdoar. Quando a gente não perdoa as pessoas, quem sofre somos nós mesmos. Às vezes, a pessoa que te traiu, as pessoas que te feriram, as pessoas que fizeram mal contra você, eles não estão nem aí, eles nem lembram do que eles fizeram com você, estão vivendo a vida deles tranquila, mas você fica sofrendo, você fica remoendo, você fica guardando aquele rancor, aquela raiva dentro de você e faz mal a você mesmo. Então, perdoe as pessoas, mesmo se elas não pedirem perdão. Perdoe as pessoas por amor a você mesmo. Olha só que lição preciosa. Então, ele faz isso independente da fé, independente se a gente pedir perdão ou não. E ele vai apagar todos os pecados algum dia e tirar, destruir. Por isso que ele destrói as coisas do mal no final. Ele joga tudo no lago de enxofre. Né? A palavra diz que até o inferno vai ser lançado no lago do enxofre. O inimigo, aqueles que seguiram o inimigo, todos os que odeiam a ele, e até o inferno, o próprio inferno vai ser lançado no lago de enxofre. Vai ser apagado, vai ser destruído. Ele nos purifica como prata para ele não ser defamado, né? Ali está escrito defamado. Veja, eu refinarei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a um outro. Isaías 48, versículo 10 e 11. Então, às vezes, ele nos purifica, ele nos corrige, ele nos ajuda a melhorar para não desonrar o seu próprio nome. Então, eu estou falando, é tudo ele, dele, para ele. A gente não entende isso muitas vezes. Tudo é para a honra e glória dele. Ele é soberano, ele é todo-poderoso. Não depende da gente. Ele não precisa da gente, viu? Ele endurece o coração de quem quer para o seu propósito. Disse mais Adonai a Moisés:
Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você, o que puder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Tinha um propósito, Êxodo 4:21. Tinha um propósito de todas essas coisas acontecerem, de todas essas coisas sucederem para glorificar o nome de Elohim. Né? A gente pensa, talvez parece que seja injusto, né? Como eu dei o exemplo do sol. O sol é o mesmo para todos, mas o faraó, ele era um barro, ele ia endurecer. Ele via as coisas que Moisés fazia, destruindo seus deuses falsos, e ele ficava com medo. Era um arrependimento falso, era um teshuva falso. Ele ficava com medo e se arrependia porque ele estava com medo dessas coisas, com medo desse Deus. Mas depois ele endurecia o seu coração novamente, porque ele já estava, a sua mente já estava feita. A sua mente, igual eu falei lá, se você sair da presença do Todo-Poderoso e endurecer o seu coração e não voltar mais, não é o problema, não é ele, é você, não é o sol que muda, o sol é o mesmo. O problema é o seu coração, o problema é a sua atitude, né? Mesma coisa Faraó, ele tinha uma atitude, um orgulho, ele confiava nos deuses dele. Então, quando diz a palavra que ali ele endureceu o coração dele, não é que ele fez Faraó ficar com o coração duro, é que ele fez coisas que elevou o orgulho de Faraó, elevou a ira, a raiva, né? Porque no caso de Faraó não tinha justificação. Elevou a raiva de Faraó. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente escuta uma verdade, a gente está vendo o que o Espírito Santo está falando no nosso coração, a gente endurece o coração e fala, não, eu não vou aceitar isso, não está certo. A gente não se humilha perante o Todo-Poderoso. Não seja como Faraó, porque ele faz isso para a glória dele. Ele vai glorificar o nome dele, independente da sua posição, tá? Então a gente tem que aprender isso. É parte da nossa humilhação perante o soberano, perante o Altíssimo. Acho que essa é a última parte, tá? Então vamos lá. Ele faz tudo isso para que todos saibam que ele é Elohim e que não há outro além dele. Não existe ninguém nem igual, nem acima dele. Nem perto de igual, né? Nem perto de igual, mas assim, a gente fala assim para a gente entender. Eles saberão que eu sou Adonai. Aqui o Senhor, aqui é o nome dele, né? Yohed Vavhed. Eles saberão quem eu sou. Eles saberão quem eu sou. Ezequiel 12, versículo 15. Essa frase é repetida 70 vezes no livro de Ezequiel. 70 vezes ele fala. Ele fala o que ele vai fazer e ele diz, e aí eles saberão que eu sou Adonai. Aí eles saberão que eu sou Adonai. Esse número não é um número por acaso, número 70. 70 representa todas as nações da Terra, ou seja, o mundo, representa o mundo. Então ele está falando ali, declarando para o mundo inteiro, eu sou Adonai, eu sou o Criador, eu sou o Eterno, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou soberano. Ninguém pode me resistir, eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Então, em Gênesis 10 e 11, nos capítulos 10 e 11, fala dos descendentes de Noé após o dilúvio, e contém 70 descendentes que viraram as 70 nações da terra. Inclusive, quando eles construíram a Torre de Babel, ali no capítulo 11, e Elohim confundiu as suas linguagens, ele espalhou esse povo sobre toda a terra e eram 70 nações. Então, o número 70 ali está representando a plenitude da terra, todo o povo, todo o homem na terra. Números 29, versículos 13 a 32, fala que Israel faz sacrifício de 70 touros. São 8 dias e cada dia eles sacrificam um número de touros e quando a gente soma o número 70, porque eles estão fazendo propiciação para o mundo inteiro. É interessante isso. Elohim usou o povo de Israel, ou o povo
santo, o povo de Deus, para fazer propiciação temporária para o mundo inteiro. Nós somos chamados como povo de Deus para interceder pelo mundo inteiro, tá? Nós somos intercessores do mundo inteiro, independente de qual nação e qual crença eles são, nós temos que interceder pelo mundo inteiro. Existem tantos paralelos entre Deuteronômio 32 e Ezequiel. Eu não vou ler todos, porque já está um estudo bem prolongado, mas eu vou colocar como as referências. Né? O versículo 33 é equivalente ao versículo 15 de Ezequiel, no capítulo 12, e fala sobre fome, doença e guerra. O versículo 27 é equivalente ao 35:15, que fala para que não haja dúvida que ele agiu e não foi o inimigo. Então, os dois têm esse paralelo, falando que quando ele agir, todos vão saber que foi ele, o Todo-Poderoso, que agiu e não o inimigo. Versículo 36, versículo 26 de Deuteronômio é equivalente a 20:44 de Ezequiel, que fala da sua compaixão pelo seu servo. Mais uma vez, seu servo ali é Israel, seu povo, que estava desviado ou perdido. Deuteronômio 32, versículo 41 e Ezequiel 25:17 fala sobre vingança contra as nações. A vingança de Elohim contra as nações. No final, a letra 70 também simbolicamente está falando sobre a soberania de Elohim. É a letra Ain, em hebraico, que é essa letra que parece um Y, né? Parece um Y. Essa letra Ain, simbolicamente, aos olhos, fala sobre a soberania, fala sobre estar sendo vigiado, ou seja, ver, né? Inclusive, a Ain, essa letra, parece quando você faz assim, estou te vigiando, estou de olho em você, viu? Estou de olho, né? Olha lá, estou de olho em você. Então, a Ain, para a gente não esquecer, é a letra que é equivalente aos olhos. Simbolicamente, é um olho e significado é olho ou olhos, soberania, vigia, ver e também conhecimento, é equivalente a conhecimento, porque quando você vê, você tem conhecimento. Lembra do que a gente estudou semana passada também, né? De temor, não sei se foi semana passada ou retrasada, que fala de temor, que as pessoas têm temor quando eles vê Elohim, quando eles têm conhecimento de quem realmente ele é, nos traz temor, né? Ver a ele nos traz temor. Ele vê tudo e todos. Os olhos de Adonai estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não é só o bom, o mal e o bom. Provérbios 15, versículo 3. E tem vários outros falando sobre que ele vê todas as coisas, vê todos. E não tem lugar para esconder dele, né? Ele age como ele quer para sua glória. Estou falando da soberania dele. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderá desfazer? Quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Então, Elohim é todo-poderoso, ele é soberano. No final da história, o tema principal dessa porção e dessa canção é que ele é soberano. Mas a boa notícia, vamos falar a boa notícia, né? Porque ficou um pouco assim, difícil essa porção. A boa notícia é que ele é justo. Embora ele ser todo-poderoso, embora ele ser soberano, ele é justo, e ele é bom, e ele é o amor, e ele quer o bem daqueles que o amam. Ele quer o bem de você, ele ama você. Cantem com alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Deuteronômio 32, versículo 43. Então, a gente deve regozijar na presença do Todo-Poderoso, porque ele é justo. Aqui está falando de justiça. Vingar o sangue, vingar, retribuir os adversários é justiça. Ele é um Deus justo. As pessoas que fazem o mal
e acha que vão escapar e que nada vai acontecer com elas, vão estar decepcionados quando chegar na presença do Todo-Poderoso, na presença dele, e ver que ele realmente existe, e ver que ele realmente é bom, e ver que ele realmente é justo, e vai vir a ira dele sobre essas pessoas que fizeram o mal. Não pensem vocês que essas pessoas que fizeram esses maus e parece que na Terra nada de errado vai com a vida deles, que eles têm uma vida maravilhosa, e têm riquezas, e têm conforto, e que é injusto. Não pensa você que eles vão escapar no dia da ira do Senhor que vai ser derramada por toda a terra. Ele vingará o sangue dos seus servos. Apocalipse 19, versículo 1 diz: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertence a Elohim, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Vai chegar o dia, gente. Vai chegar o dia. Retribuirá com vingança os seus e os nossos adversários. Quando eu digo os seus, eu estou falando os que odeiam a ele mesmo. E os nossos adversários são aquelas pessoas que nos trataram mal simplesmente por amar a ele, por servir a ele. E o teu amor leal aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois eu sou o teu servo. Salmo 143, versículo 12. E ele vai fazer propiciação por sua terra e pelo seu povo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. 1 João 2, versículo 2. Yeshua foi a propiciação para todo o pecado de toda a terra. Ele reconciliou não somente o seu povo, mas toda a terra e também até os céus. Ele vai reconciliar os céus e a terra através deste sacrifício. E ele já cumpriu essa promessa e vai chegar o dia do juízo. Tudo vai ser estabelecido na terra e no céu. Ele está no controle de tudo, tudo. E posso te assegurar que sabemos que Elohim age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com seu propósito soberano, de acordo com seu propósito. A lição dessa porção é: ele é soberano, ele não depende de mim, ele não depende de você, ele não depende de fé, ele não depende de nada. Mas a gente tem o privilégio e a oportunidade de participar da sua obra, do seu plano. Basta você querer e fazer parte do povo dele, e se humilhar e aceitar a maneira que ele age, e você vai fazer parte, e você vai ser chamado de acordo com o seu propósito. E aí sim, todas as coisas vão concordar e agir para o bem daqueles que o amam, daqueles que o conhecem, aqueles que obedecem o seu Torá, aqueles que praticam a sua verdade. Com licença. Desculpa, meu nariz estava coçando. E é Romanos 8, 28. Moshe veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras, todo o povo de Israel disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão por muito tempo na terra, do qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Deuteronômio 32, versículo 44 e 47.
Vou encerrar o estudo com essa passagem, tá? Interessante aqui que veio Moisés e Josué, o Torá, simbolicamente, e Yeshua, simbolicamente. Filho de Num, interessante, Num é a letra N no alfabeto hebraico, que é símbolo da vida. Símbolo da vida. Não, é incrível. Yeshua é o filho da vida. Yeshua aqui é filho da vida. Josué é filho da vida, tá? E aí ele recitou as palavras da canção e falou com o povo para guardar as palavras no coração. Guardar quer dizer proteger. Não, se você fala, cumpre, obedece e protege aquilo, guarda aquilo, né? Você faz uma cerca em volta daquilo, proteja no seu coração as palavras que hoje foram declaradas. E faça com que os seus filhos chamar, que eles escutem, entendam e pratiquem fielmente as palavras do Torá, desta lei. E elas não são palavras inúteis, são palavras que são a sua vida, equivalente à sua vida. Oh, glória, aleluia. Quando a gente entende as palavras originais no hebraico, é tão mais rico as passagens que a gente lê. Gente, eu desejo vocês um Shabbat Shalom, uma semana de vitória, uma semana boa, a Shavuot Tová, que Shavuot Tov, desculpa, Shavuot Tov, que é uma boa semana, uma semana cheia de vitória, uma semana cheia de bênção, e que o Senhor esteja contigo, que o seu rosto brilhe sobre você, e te conceda shalom, te conceda plenitude, te conceda paz, alegria, força, prosperidade, tudo que você estiver precisando, tá? Fiquem com Deus, amo vocês e vejo vocês na semana que vem ou no próximo estudo, assim Ele permitindo. Shabbat Shalom. Até a próxima.